A nossa expectativa de vida aumenta a cada ano. O número de idosos vai triplicar até 2050. Estamos vivendo um fenômeno conhecido como Revolução da Longevidade. E com ele vem a necessidade de repensar as opções de moradia para esse público. Esta vila no bairro do Pari, em São Paulo, tem mais de 140 apartamentos. E aqui, os moradores já passaram dos 60 anos. O empreendimento foi criado em 2007 para atender idosos de baixa renda que recebem por mês de 1 a 3 salários mínimos. É o caso da dona Neide. Dá a oportunidade para o idoso realmente que ele não tem as suas condições financeiras estáveis, para ele pagar o seu aluguel, viver dignamente e ter uma vida saudável. O espaço tem áreas comuns, com horta, aparelhos de ginástica e muito verde. Aqui a vizinhança se conhece e sempre rende um bom papo. É uma amizade boa, dá para conversar, bater um papinho, né? A gestão é da Coab, de obra, mas eles se organizam e ajudam, inclusive. Eles criam síndicos, assim, que seria a Coab, mas eles participam muito ativamente. Dados do IBGE mostram que o Brasil está envelhecendo. Entre 2005 e 2015, a população com mais de 60 anos passou de 9,8% para 14,3%. Num país em que o número de idosos cresce a cada ano, espaços coletivos como este, voltados exclusivamente para a terceira idade, se tornam uma tendência. Uma forma de fortalecer vínculos, evitar a solidão, sem perder a autonomia. O convívio com outros seres humanos, às vezes que apresentam dificuldades semelhantes no dia a dia, ela vai ver que ela não é única, ela vai compartilhar problemas, não vai precisar necessariamente enfrentar sozinha as coisas. E isso faz com que ela se sinta parte de um grupo. E é uma proteção muito grande para problemas do emocional. Se você conseguir gerar um ambiente em que ele tenha um papel no dia a dia, aí é melhor ainda, porque realmente ele vai se sentir mais útil, vai sentir que ele tem um papel naquela comunidade, ele vai permanecer saudável por mais tempo. Para falar sobre os projetos de moradia para a terceira idade, nós recebemos Edgar Berlovski, organizador do primeiro Fórum de Moradia para a Longevidade, e Bernadette Piazon, membro do grupo de apoio da Vila Conviver, da Associação de Docentes da Unicamp, que estuda longevidade. Você também pode participar dessa conversa com as suas perguntas e comentários pelo nosso Twitter. Não esqueça da hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigada a você, André. Nós abrimos aí o programa falando dessa revolução da longevidade, que é o termo justamente usado, né, hoje em dia, porque estamos vivendo mais e tendo também cada vez menos filhos, né? Imagino revolução porque é algo muito novo para nós, né, Edgar? Muito novo. Mudanças drásticas nos últimos anos e o cenário mostra que hoje em dia, a gente já tem 1/4 da população brasileira. 54 milhões de pessoas têm mais de 50 anos. Então, a gente, olhando assim, da moradia e do mercado como um todo, a gente vê que tamanho de universo é esse. Pois é. E vocês lá na Associação de Docentes da Unicamp, não é isso, Bernadette, estudam justamente esse assunto, tem várias frentes de trabalho. Em que vocês estão trabalhando? Na verdade, o estudo já começou há 3 anos atrás, por um grupo de docentes da Unicamp. E agora nós já estamos na fase de implantação do projeto de uma co-housing, que provavelmente vai ser a primeira co-housing do Brasil, né? Está sendo um projeto bastante interessante, muito participativo, e ele está calcado nisso que você falou da revolução da longevidade, que é um conceito novo, totalmente oposto ao que a gente imagina para o idoso, né? Que a gente imagina o idoso encostado num canto, e a revolução vem para mostrar que o idoso tem muita vida para contribuir, né, com a sociedade ainda, consigo mesmo, com o meio em que ele vive. Então, é uma revolução por isso, né? Não é para o idoso parado, é para o idoso estar proativo e contribuindo com a sociedade. Eu imagino, porque foi uma mudança muito rápida também nesse sentido, né? O idoso, que eu imaginava uma pessoa com 50, 60 anos, há anos atrás aí, 30 anos atrás, é completamente diferente de uma pessoa que hoje tem 60 anos, né? Imagina... Nessa idade hoje é muito ativa. E você imagina que hoje em dia, se você olhar o que o Brasil diz, a legislação,
E o idoso quem é? A pessoa que tem mais de 60 anos e vai o quê? Vai até 100 anos. Então, um espectro de 40 anos de vida, você não pode tratar 40 anos numa mesma caixinha. Você tem que segmentar. E você tem que entender as diferenças de idosos, assim. E é o que você falou muito bem. Quantos de nós com 60, 70, 80 estamos absolutamente ativos? Exato. Então a gente quer o quê? A gente quer protagonismo. A gente quer envelhecer com qualidade. A gente quer poder realizar coisas. E a gente estava falando de propósito. Quer dizer, a gente precisa ter propósito na vida. O nosso olhinho tem que brilhar para a gente estar sempre fazendo alguma coisa, sempre ter um objetivo na nossa frente. Então, tudo isso, quando a gente fala de co-housing, que a Bernadette acabou de dizer, o co é muito legal. É o co. É junto nós vamos em alguma direção. Então, vamos explicar melhor do que se trata, né, esse conceito. Justamente, vocês falam em repensar, porque imagina se é preciso repensar esses espaços, porque antes a gente pensava, né, no que os idosos vão para um asilo, que só de ouvir essa palavra, né, isso já causa, assim, as pessoas já se afastam, não é, Bernadette? O que é? O que esse espaço deve ter? O que é pensado? A proposta da co-housing é você morar na sua própria casa. Então, você ter a possibilidade de morar na sua própria casa até o fim da vida, numa vida em comunidade, né? Com seus amigos, seus vizinhos, né? E que você possa ter até o fim da sua vida, com isso e por isso, uma vida de muita qualidade, né? Com menos saúde e menos consumo de medicamento e assim por diante, né? Estudos Mais saúde. Mais saúde, menos medicamentos. Mais saúde, menos medicamentos. Tem estudos na Dinamarca, inclusive, que foi onde nasceu todo esse conceito de co-housing, que dizem que o governo hoje na Dinamarca, ele incentiva isso como uma política de saúde, porque eles começaram a fazer pesquisa e perceber que as pessoas que vivem em co-housing, elas vivem 8 anos a mais, com menos consumo de saúde. Então, a Dinamarca considera hoje uma ação grande, de uma estratégia de prevenção de saúde, se morar em co-housing. Mas aí, a partir de que momento se faz essa opção na vida, né? Nós temos 2 tipos de co-housing. Nós temos os co-housings multigeracionais, que envolvem desde casais jovens com filhos até pessoas velhas, e os co-housings, os senior co-housings. Então, a gente tem que optar qual tipo de co-housing a gente quer. O bacana e o importante desse sistema é que a gente junta um grupo de amigos que quer envelhecer junto, a gente fala. E quantas pessoas de nós não temos um amigo, uma amiga que fala, eu quero estar com você depois. Então, aí você começa a se reunir, você tem um core group. A partir desse core group é que tudo vai começar e vai ter um grande processo participativo, onde esse grupo vai crescendo, vai trazendo outras pessoas e vai se delineando todo o planejamento de como a gente quer viver, em que lugar a gente quer viver. Porque a gente vai construir um co-housing normalmente. A gente vai comprar um terreno, a gente vai ter entre 20 e 30 casas, mais ou menos. E todo esse caminho para como a gente vai viver em grupo, em comunidade, mas mantendo a nossa privacidade, porque cada um de nós vai ter a nossa casa. Então, aquilo que para a gente é muito, muito especial, ter a nossa casa. Mas nós vamos ter o coletivo. E nesse coletivo é que vão acontecer todas essas coisas que a Bernadette falou e que realmente fazem com que a nossa vida fique muito mais bacana. Agora eu fico pensando, para mim, eu consigo enxergar essa possibilidade para as pessoas com uma certa renda, não é, Bernadette? Como que isso funcionaria para pessoas que não têm essa possibilidade? Então, oferecer essa mesma qualidade de vida para essas pessoas? Então, aí, né, é que entra o poder público e a gente na Unicamp, especialmente, tem um grupo de pessoas, né, e é o que mais me encanta no projeto, não é necessariamente por uma questão pessoal minha, resolver a minha questão da minha longevidade, né? O que mais me encanta é que isso possa vir a ser uma política pública para a saúde do idoso,
né? Então, nós da Unicamp estamos disponíveis para contribuir com a sociedade, com o poder público, né? Para a construção dessa política pública, né? E que poderia, então, construir, como a gente viu aqui no início do programa. Não é impossível, porque nós abrimos o programa justamente mostrando essa possibilidade para a população de baixa renda. Né? Então, tem outros meios, né? Inclusive, a gente imagina que nós mesmos, que estaríamos vivendo numa co-housing, né? E que temos uma possibilidade de renda melhor, que a gente possa contribuir, né, com a formação de outras comunidades de baixa renda. Né? A maioria nessa faixa etária nossa está acima dos 50 anos, né? E está se aposentando ou em vias de se aposentar ou aposentados. Então, por isso, já tem mais tempo também para poder se dedicar a essas questões para as pessoas de baixa renda. A gente vai querer ajudar nesse processo aqui no Brasil. Eu acabei de voltar de Massachusetts, de Amherst, onde eu tive no Pioneer Valley Co-Housing, e eu tive na casa da Laura Fitt, que é uma arquiteta especializada em co-housing e que há 21 anos mora nesse co-housing, e ela faz projetos para 30, 40 co-housing nos Estados Unidos. A Laura vai vir para o Brasil agora, no começo de novembro. Dia 9 de novembro, a gente vai ter o primeiro Fórum de Moradia para Longevidade, onde a gente vai estar com um grande auditório e a gente quer mostrar para as pessoas como funciona isso realmente, porque o processo é um processo, eu diria, bastante... ele é demorado, é envolvimento de pessoas. Aí vamos supor, a gente vai mostrar como é. Depois disso, vai valer a pena a gente criar um workshop para ensinar, com 2 dias de trabalho, na prática, como que as pessoas aprendem e qual vai ser o processo para fazer o co-housing. A gente tendo alguns modelos já em implantação no Brasil daqui a 1, 2, 3 anos, porque acho que a demanda vai ser muito interessante, a gente vai ter o Vila Conviver da Bernadette lá da Unicamp em Campinas, que é um modelo que vem trabalhando muito bem, ela, o Bento, o Sérgio Mullen, todas as pessoas que lideram esse projeto da Unicamp, onde eu fui beber nas águas brasileiras. Só para esclarecermos, então, né, esse grupo de professores já aposentados, né, isso, Bernadette, vocês estão com esse grupo aí para formar essa vila, então, para a comunidade. A proposta em Campinas nasceu na Unicamp, que é a Associação de Docentes da Unicamp, tá? Que criou um grupo de estudos, o GT Moradia, para estudar tipos de moradia para longevidade. E esse grupo de estudos, após 2 anos buscando bibliografia internacional, ele chegou à conclusão que a co-housing era o melhor modelo, né, para moradia. A partir daí, o grupo de docentes abriu, né, para quem quisesse, amigos, né? Eu especialmente fui convidada por 2 docentes de lá, eu sou funcionária da Unicamp, recentemente me aposentei, né? Então o grupo tem aposentados, não aposentados ainda, e a gente tem trabalhado já agora muito mais numa fase de implantação proveniente desse estudo. A gente está se baseando na metodologia do Charles Duhigg, né, que é desse livro que o Edgar mostrou, é um arquiteto também, que tem trabalhado muito com co-housing, e a metodologia dele fez toda a diferença. Foi desenvolvida na Dinamarca também. Sim. Né? Imagino sempre quando falamos nesse assunto, logo vem assim como uma especialidade os arquitetos, né, Edgar, à frente disso, porque para justamente pensar os espaços, né? Eles são... O que vale a pena aqui destacar nesses espaços? Como são? Como são esses espaços? Eles são, você comprou um terreno. Imagina o tamanho ideal são de 20 a 30, 35 casas. Tá. E o mais importante é que você tem um espaço de convivência. São casas, né? Em geral, são casas. Você tem os co-housings urbanos, onde você vai fazer pequenos prédios. E você pode até transformar o uso de um prédio. Tem uma imagem aqui que mostra isso também, um exemplo internacional, né? Mostrar. Lá, né? Então, vocês vão vendo casas, estão vendo os caminhos entre as casas, isso é fundamental. A parte mais vibrante está fora das casas. As pessoas têm que conviver, têm que interagir. Por isso, a casa, o espaço comunitário, ele fica num lugar estratégico, dentro do terreno, para que as pessoas, quando forem trabalhar ou voltarem do trabalho, elas passam pela frente da casa
E elas veem quem está lá. Elas veem quem está lá e elas, eu vou participar dessa reunião, que bacana, vai ter um jantar aqui, ou coisa assim. Então, isso é estratégico. Os caminhos, eles também são permeados de pequenas ilhas para as pessoas sentarem, conversarem, porque aí você também encontra as pessoas. A coisa mais rica do cohousing é a vida que pulsa nele. É essa vibração. E aí você tem o bacana, você falou de custos. O cohousing, você percebeu que é uma coisa de classe média, talvez classe média alta, na média. Mas e pensando assim, em termos de construção para viabilizar, é um custo superior ao que são as moradias tradicionais? Eu diria que é igual, sabe por quê? Porque você tem o custo da casa, do espaço de convivência, que em geral é 3 vezes o tamanho de uma casa normal. Só que as casas, em geral, são menores que as casas que você compraria aqui em São Paulo ou no Brasil. Por quê? Porque você não precisa de lavanderia, que vai ser na casa comum, você não precisa de algumas outras coisas. A tua área, você não precisa de um quarto para hóspedes, que você vai ter na casa comum. Então, você vai ter uma diminuição da área construída tua, em detrimento de uma maior utilização de espaço comum. Agora, imagina, esses espaços também prevê a questão da acessibilidade, não é? Sim, prevê. O que vale a pena citar? Toda a questão da acessibilidade, né? Vale a pena citar as normas, que hoje nós temos normas no Brasil sobre acessibilidade, mas para além das normas, boas práticas de acessibilidade, né? Tanto interna quanto externa. Por exemplo? Por exemplo, você cuidar muito, né, de ter rampas para chegada nas casas, de estar o mais próximo possível da entrada, de ter as barras, né, de apoio em banheiros, por exemplo, né, e outras questões de acessibilidade que tem em toda essa legislação, né? A gente também pensa na questão da acessibilidade, não só do ponto de vista físico, porque é um projeto, muito mais do que um projeto físico de arquitetura, é um projeto humano, né? Por isso do CO, né? O CO, para a gente na Unicamp, ele está sendo muito mais importante do que a própria proposta de projeto físico, tá? Porque você vai construir uma comunidade que vai trabalhar coletivamente, de forma participativa, nada imposto, né? Porque todos estamos num estágio da vida para fazer o que a gente gosta. Tem muito a ver com o que o próprio geriatra falou na reportagem, da questão é preciso ter um propósito, porque todos têm objetivo e trabalhem por isso. Nós vamos falar justamente disso daqui a pouquinho. Vou precisar chamar um intervalinho. Até já. Já estamos de volta para o Panorama. Hoje falamos sobre os projetos de moradia para a terceira idade. Recebemos Edgar Verglovski, organizador do primeiro Fórum de Moradia para a Longevidade, e Bernadette Piazon, membro do grupo de apoio da Vila Conviver, da Associação de Docentes da Unicamp, que estuda longevidade. Nós terminamos o primeiro bloco falando justamente, né, que é necessário também que esses espaços aí, que as pessoas, os idosos, tenham um propósito, um objetivo. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso. Como dentro desses espaços oferecer esse propósito? A gente viu, eu estava lá em Massachusetts e participando vivamente dessa comunidade. E é vibrante, é rico. A comunidade... E essa palavra, vamos falar de co-housing. No Brasil, a comunidade tem uma outra visão, né? No co-housing, você tem vários comitês e você participa deles. E você tem 6 horas por mês, que é pouco, que se dedicar ao grupo, ao todo. E você escolhe aquilo que você gosta de fazer. Então, você tem trabalho de jardinagem, você tem horta, você tem o trabalho de marcenaria, você tem pintura. Tem imagens aí do pessoal com a mão na massa. Em geral, Só lembrando, mais uma vez, são imagens, né, vindas de fora, até porque são populações que envelheceram já, né, antes de nós. E que sabem a metodologia. Nós vamos ter que praticar essa metodologia aqui. Eles têm mais essa coisa de comunidade, de querer estar junto. Eles sabem melhor trabalhar
em grupos do que nós. Nós temos que aprender melhor a trabalhar em grupos. Sim. Até o processo de tomada de decisões é uma coisa que nós temos que aprender. E dentro do processo, é fundamental o processo de tomada de decisões. E, inclusive, assim, porque sabemos que há estudos que mostram as consequências disso para a saúde também, para a qualidade de vida, né, Bernadette? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, até prevenção de doenças também. Existem estudos nesse sentido? Exatamente. Na Dinamarca, como eu falei, né, o governo começou a alertar para isso depois que as pesquisas mostraram que a população de uma cohousing é mais saudável, né? E, inclusive, ela vive 8 anos a mais. Então, a gente brinca lá na Unicamp que nós, acho que vamos viver 8 anos a mais, graças a Deus. Isso tem a ver justamente porque uma das preocupações durante o envelhecimento é justamente a solidão, né? Isso. É uma prevenção à solidão, a essa sensação de desamparo, né? Que aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura mais focada em deixar o idoso de lado, né? E não é o que se pretende no modelo de cohousing, né? É trazer o seu familiar para perto do lugar onde você mora, para conviver com aquela comunidade, mas, ao mesmo tempo, deixar o seu familiar tranquilo para ele poder tocar a vida dele enquanto você está envelhecendo, porque você tem uma comunidade ali de apoio mútuo. Né? Eu queria falar um pouquinho também da questão do convívio entre as gerações, né? Eu estava lendo até que na Holanda eles fazem um investimento para ter equipamentos dos idosos próximos a escolas infantis, próximos a creches, para justamente incentivar esses encontros. É uma questão também? E é riquíssimo. Como eu falei antes, você tem 2 modelos de cohousing. O senior cohousing e o cohousing multigeracional. E o que eu estive agora era o multigeracional. Então, você tinha pessoas mais velhas. E eu estava vendo no jardim uma senhora e 2 criancinhas, assim, junto, tal, conversando. Aí eu cheguei e falei inglês. Eu falei assim, então, é família? Ela falou, não, a gente é vizinho. Então, reparem, vejam o preciosismo dessa questão dos vizinhos. Lembra a história da vila que a gente morava aqui em São Paulo ou nas cidades do Brasil antigamente, quando a gente era pequeno, tinha as vilas, onde a gente era amigo da vizinha, pedia uma xícara de chá, um ovo, essas coisas. Imagina isso reproduzido hoje em dia. O que está faltando é essa questão humana. Essa questão humana é fundamental. E a questão do protagonismo que você falou. Quando a pessoa mais velha se sente útil, se sente parte de um processo, se sente que tem coisas que ela é incumbida de fazer, ela vai viver melhor, ela vai viver mais, ela vai viver mais feliz, os custos de seguro médico vão cair. Então, as empresas que hoje fazem, que cuidam da saúde no Brasil, seja pública, seja privada, vão ter uma diminuição de custos se a gente trabalha na questão da saúde não corretiva, mas na saúde preventiva. A gente quer atuar, e para isso a Aging Free Fair, a nossa feira do envelhecimento saudável e da longevidade. E o Fórum de Moradia quer atuar na prevenção, em todos os sentidos, pensando que o ser humano é um ser holístico, ele é um ser integral. E vocês acreditam no poder, né, desse novo pensamento, até para incentivar políticas públicas, né? Você chamou a atenção aí para a saúde, porque nada adianta também ter esse mundo ideal da porta para dentro e sair, que nós vemos aí que as nossas cidades não são nada simpáticas, né, aos idosos, não é? E o Brasil, né, ele tem uma tendência até 2050 de dobrar a sua população de idosos. Hoje nós somos 12%, nós vamos chegar a ser 30%. 30% é 1/3 desse país acima de 60 anos, né? E recentemente eu estava lendo uma reportagem que nós não temos médicos geriatras preparados para essa demanda que está por vir. Então a gente tem que ajudar combatendo com ações de prevenção, né? E a cohousing pode sim ser um modelo de prevenção para isso, né? Mais saudável, né? Toda a infraestrutura voltada para a atividade física, caminhada, corrida, yoga, seja o que for, né? Mas muito mais pela saúde, de novo, né? Pela saúde mental da comunidade, por conta desse processo participativo intenso. A gente está vivendo na Unicamp um processo riquíssimo de diálogo, baseado nessa metodologia que começa com 6 encontros de intensa reflexão individual e de diálogo em grupo.
E a gente estava falando aqui das doenças do envelhecimento e tudo mais. A gente quer minorar isso, a gente quer prevenir, a gente quer mais saúde e menos doença. Mais saúde e menos doença. Ficar velho, a gente quer tirar um pouco o foco da doença e pôr o foco na saúde. A depressão vai ser uma das maiores causas de grandes problemas aqui nos próximos anos. Causa número 1 de grandes problemas. Quando a gente cozinha junto no cohousing, e cada segunda e quarta-feira à noite, dependendo de cada projeto, a gente cozinha junto, um head cook, um chefe de cozinha com 2 assistentes, a gente está fazendo uma coisa que não tem preço. Aquele grupo reunido depois jantando junto, trocando coisas, a gente quer ser acolhido, a gente quer trocar, a gente quer protagonizar, a gente quer continuar a viver intensamente da maneira que a gente pode. Se a gente tiver uma limitação de perna, não quer dizer que o nosso interior está limitado. A perna pode estar, o braço pode estar, mas eu posso ser um cara genial. E a gente tem que aproveitar disso. Sem dúvida. Eu vou aproveitar para convidar as pessoas, então, porque você está organizando justamente o primeiro Fórum de Moradia para a Longevidade, que vai acontecer no dia 9 de novembro, nas instalações do Secov. É uma parceria com o Estadão e o Secov. E vai ser no prédio do Secov. Eu vou falar o site, se alguém... Tem o site aí. Vamos lá, pode falar, mas pode falar que vai aparecer aí. www.forummoradialongevidade.com.br. Para o público em geral, para arquitetos, gerontólogos, engenheiros incorporadores, investidores, planejadores urbanos, público em geral. E a Bernadette vai estar lá também para contar a experiência. Vai contar a experiência Nós vamos ter um colega nosso da Vila Conviver, que é o Sérgio Millen, que vai estar lá numa mesa redonda, né? E eu volto a reforçar muito mais do que a área de arquitetura, né? Psicólogos, sociólogos, antropólogos, porque é um modelo muito diferente, né, do lado humano. E é um assunto que pede mesmo uma abordagem multidisciplinar, sem dúvida, né? Uma visão 360 graus. Tá certo. Afinal, todos nós vamos envelhecer, esperamos envelhecer bem, né? Queremos estar juntos. Até a próxima oportunidade. Obrigado, então, obrigada pela obrigado. companhia. Obrigada. Obrigada pela companhia. Até a próxima.